Shalom Igreja, meu nome é Paulo, né? E aqui eu quero dar continuação ao estudo, né? Sobre a questão, as séries de vídeo aí que eu tô fazendo, né? Sobre a questão da terceira rebelião que houve aí no meio da igreja. E eu quero continuar aqui, sem perder tempo, né? E vamos aqui para Daniel 6, né? Sem perder tempo. Daniel capítulo 6. Eu vou dar continuidade do estudo anteriores que eu já passei, né, que eu já mostrei, sobre a queda do Ministério do Direito, né, do Ministério de Moisés, né, de Davi, que é a mesma coisa, né, Davi e Moisés, isso é a mesma coisa, se casam. Então vou dar continuidade aqui em Daniel 6, né. Peço para os irmãos acompanhar aí, se puder, com a Bíblia na mão. Acompanha aí comigo, Daniel 6, verso 17. Diz o seguinte, né, que fala da da questão que Daniel foi lançado na cova dos leões, né? Daniel na cova dos leões. E tem muito segredo aqui e vou dar continuidade nessa capítulo aqui. Então vamos lá, Daniel 6, capítulo número 6, verso 17. Diz o seguinte: E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, né? Onde Daniel estava jogado, né? Lá, nos leões. Aí trouxe uma pedra, não foi, colocou na boca da cova, né? Aí diz: E o rei a selou com seu próprio sinete, né? Seu próprio selo. Tal, beleza. Mas, vou voltar aqui de novo, verso 17, né? Vou ler de novo. E uma pedra lhe foi trazida, né? Uma pedra lhe foi trazida. Aí eu quero que os irmãos grifem essa pedra aí, né? Essa cova, essa pedra que foi colocada na cova. Eu quero que os irmãos grifem essa palavra pedra aí, ok? Que pôs na cova, né? Na cova, no sepulcro, não sei sepulcro, né? Que é cova é sepulcro, é a mesma coisa. Aí os irmãos continuam lendo aqui no a partir do verso 22, diz o seguinte, ó. Daniel fala, né? E o meu Criador enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Nós sabemos que são os leões, né? Os irmãos aí que já estão aperfeiçoados da justiça, já sabem que são esses leões, né? Os poderosos, que habitam, né? Se localizam no Ministério de Defesa, né? Ministério de Direito de Moisés. Os leões, né? Os poderosos, que eu li de Jó 34, lembra? Né, os poderosos que são tomados, ok? Pelas águas, né, do dilúvio e tal. Eu expliquei isso aí já nas outras lives, entendeu? Aí fala: E o meu Criador enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim. Tá vendo Daniel falando, né? Aí então o Criador mandou um anjo para poder salvar Daniel e tirar ele dessa cova, né? Dessa cova. Aí Daniel foi tirar da cova, não foi? Foi tirar da cova lá e foi salvo. Mas antes Yahweh enviou um anjo, né? Que anjo é esse, irmãos? Que anjo é esse? Espiritualmente dizendo, né? Que anjo são que é esse aqui? Que foi enviado para salvar esse inocente que foi lançado injustamente na cova dos leões, né? Para os leões matar ele, devorar ele. Que anjo é esse? Né? Vamos ver que anjo que é esse? Vamos ligar assim, tu tá mandando para mim aqui para Isaías capítulo 11. Verso de número 1 e 5, né? 1 ao 5. Isaías, vamos ver aqui rapidão. Isaías 11, 1 ao 5. Aqui, ó. Olha o anjo aqui, ó. Isaías 11, 1 ao 5. E saíram um ramo do tronco de Jessé. Tá vendo? Quem é o anjo do Evangelho Eterno? Que está lá no Apocalipse 14, né? Verso 6. E viu um anjo voar pelo meio do céu. E tinha o Evangelho Eterno. É esse anjo aí que está falando. Entendeu? E saiu um ramo do tronco de Jessé. Um renovo. Por que fala um renovo? É o renovo da aliança que foi quebrada. Entendeu? A vara da união foi quebrada. Não foi? Zacarias 11, né? Mateus 23, né? Foi quebrado naquele dia, que dia? Mateus 23, quando o irmão lá foi julgado justamente, condenado, não foi? Aí no verso 7, você lê Atos 23, versículo 7, fala que os fariseus, né, que jogou Paulo, né, e condenou Paulo, foi dispersados, né? Ou seja, fala a dispersação, né? Fala a quebra da vara, da união. Foi quebrado naquele dia, que dia? No julgamento do irmão lá. Deu uma profecia, né? Tem Zacarias 4, Zacarias 11 também. A vara da união é quebrada, é o laço. Viu? Lembra de Rebeca? Né? A Rebeca amou Jacó. O que significa Rebeca? Rebeca fica união, um laço. E esse laço, essa união foi quebrada.
por esses fariseus, né? Essa aliança foi quebrada. Entendeu? Não foi o povo que Moisés liderava que quebrou a aliança do Eterno lá, não foi? Moisés voltou do monte, viu o povo, né, cair da idolatria. Aí aquele dia lá, aquela aliança do Eterno foi quebrada, né? Porque ele adorou o boi. Aí agora aí vem o renovo, renovar a aliança. Entendeu? Agora o Eterno manda Moisés, né, lapidar outras tábuas, né? Por causa dos mesmos mandamentos, ou seja, renovo da lei, né? E ao renovo a lei. Fala que o renovo da lei que foi quebrado pelos fariseus, entendeu? Aí fala, e sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo da aliança foi quebrada, se brotará das raízes dele. E o Espírito do Criador repousará sobre ele, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento do temor do Iau, e o fará de rápido entendimento do temor do Iau, e não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, ou seja, não fará acepção de pessoas, ele julga justamente, retamente, entendeu? E não julgará de acordo com a aparência de pessoas, né, aos seus próprios olhos, nem reprovará de acordo com o ouvir dos seus ouvidos, porém, com justiça, julgará o pobre e repreenderá com equidade a humildade da terra, os humildes da terra, né, os pobres da terra. Aí fala aqui, continuando, e ele golpeará a terra com a vara da sua boca, vara, né? A vara, né? É porque é açoite, vara, mensagem. Entendeu? O açoite, né, do dilúvio passar, lembra do código de dilúvio? Né? Uns serão tomados e outros deixados. Os que são tomados são condenados, são deixados com vida que são salvos. Entendeu? Aí fala aqui, verso 4, né? Porém, com justiça julgará o pobre, e repreenderá com equidade o humilde da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios ele matará o perverso. Tá vendo? Quem é o perverso? Quero falar para os irmãos. Quem é o perverso que foi revelado aí? Irmão, lembra do vídeo anterior? O perverso que foi revelado? Porque o anjo que vai vir para poder também matar o perverso. Né? Ele já foi revelado, desmascarado. Agora vai vir para matar ele. O Davi aqui, ó. Esse Davi aqui. Esse anjo vai vir para matar ele, o perverso. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Então é esse que é o anjo que fala lá em Daniel. Que vai vir para salvar aquele que eles, né, condenaram injustamente. Aí o Eterno vai mandar esse anjo para salvar Daniel. Do poder dos leões, né? Que poder? Autoridade. No versículo de número Daniel 6, verso 27, diz assim, ó. Ele livra e resgata, e ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Aquele que livrou Daniel do poder, né? Do poder, de autoridade. Autoridade dos leões. Entendeu? Mateus 23, verso 1, né? Que Yahweh fala? Na cadeira de Moisés exercem os fariseus, né? Os fariseus estão sentados na cadeira de Moisés, exercendo o poder de Moisés. Entendeu? O poder dos leões aqui, ó. E pega a lei de Moisés de forma distorcida, né? Para poder prejudicar algum irmão que eles não vão com a cara, entendeu? Aí eles tentam, né, matar esses irmãos usando a lei de Moisés de forma distorcida, ou seja, profana a lei de Moisés, quebra a lei de Moisés, né? Profana a santidade do Eterno e profana a lei que é eterna, também a lei é santa, né? A lei é sagrada. Aí profana a lei de Moisés, que está lá em Provérbios não, Hebreus, né, 10, verso 26, né, quebrantando a lei de Moisés, Moisés sem misericórdia, quebrantando, ou seja, distorcendo a lei de Moisés, né, profanando a lei de Moisés, entendeu? Eles profanam, eles quebram a lei de Moisés, né, eles pegam a lei de forma distorcida, de profana a lei, profana o evangelho eterno, né, a santidade do eterno, entendeu? Eles profanam, está lá em Hebreus, né, 10, 26 em diante, né, quebrantando a lei de Moisés, profanando a lei de Moisés, Moisés sem misericórdia. Entendeu? Aí Davi volta, Moisés volta para destruir esses inimigos do Eterno, né? Da verdade. Os inimigos da Emes. Aí Davi veio com, né, com uma inundação, né? Para inundar os poderosos, né? Lembra de Jó 34:20? E os poderosos são tomados por, né, sem mão, são tomados pelas águas. As águas que estão lá no Homem Poderoso de Moisés, que está lá em Isaías 28, verso 2. Que vai vir com tormenta de destruição, né? Vai vir tomar os poderosos. Entendeu? Jó 34:20. Se os irmãos viram o vídeo anterior, tá entendendo o que eu tô falando aqui já? Né? Os poderosos, né, os leões são tomados por essa água aí, ó, são condenados. Entendeu? Vamos lá, continuar aqui. Beleza?
aí continua aqui, ó. Mateus, vamos lá para Mateus 28. Mateus 28, verso 2 e 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Mateus 28, verso 2 e 3. Aqui, ó. Que fala exatamente, né? Que fala exatamente da ressurreição de Yahshua. Entendeu? E Yahshua, quando ele foi morto, ele não foi colocado numa cova, tá bem? Colocou uma pedra lá na cova, não foi? Aí vamos entender o segredo aqui, ó. O segredo espiritual, né? Por quê? Porque Daniel, ó, Neemias, Daniel, Paulo e Yahshua, né? Formam uma coisa só. E os três, os quatro aí, ó, é uma coisa só. É um código espiritual. Os quatro se casam. Entendeu? Neemias, Daniel, né? Paulo e Yahshua. Tem que ter ligado. Entendeu? Os quatro é uma coisa só. Nasce de uma mesma pessoa, espiritualmente falando. Entendeu? Olha aqui, ó. Mateus 28, verso 1 e 2. Diz o seguinte. Atenção, que vocês não entenderam o segredo, né? No fim do Shabat, presta atenção, irmão. No fim do Shabat. No fim. Não é no domingo que Yahshua ressuscita. Yahshua ressuscita é no fim de sábado. No finalzinho de sábado ali, quase chegando no domingo ali, quase chegando no domingo. No finalzinho de sábado ali, Yahshua ressuscita. Aí a mãe fala, não, mano, que o Yahshua ressuscitou foi no domingo. Que não está escrito isso aqui que Yahshua ressuscitou no domingo? Não está escrito. É isso que está escrito aqui? É isso que está escrito, ó, verso 1, ó. No fim de sábado, é isso que está escrito, tá falando no domingo? Não, amor, tô falando que no fim de sábado. Não tá falando que foi no domingo, não. Falando que no fim de sábado, Yahshua foi isso que Yahshua citou. Foi no final de sábado. Yahshua citou foi no dia de sábado, foi no domingo. No finalzinho de sábado. No domingo, quem foi as mulheres lá para ver ele, né? No domingo, as mulheres foram lá para poder ver ele no sepulcro. Aí quando ela chegou lá no domingo, Yahshua já tinha ressuscitado. Quando? No final de sábado. Então, presta atenção, tem que ler o contexto, mano. Tem que ler o contexto. Quem foi no domingo ver Yahshua foi as mulheres. As mulheres foram no domingo, de domingo. E aí foi lá para ver Yahshua. Mas quando elas chegaram lá, Yahshua já tinha sido ressuscitado. Porque quando ele ressuscitou, quando? No final de sábado. Aí quando a mulher chegou no outro dia, no domingo, já tinha ressuscitado. Quando? No final de sábado. Tá vendo? A ressurreição de Yahshua foi no sábado, foi no domingo. E Yahshua ressuscitou foi no quarto dia, não foi no terceiro dia não, foi no quarto dia. No quarto. Por isso que no livro de Mateus diz, né? Que o Filho do Homem, né, assim como Jonas, né, passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Qual foram 3 dias e 3 noites que Yahshua passou no seio da terra? Ó, Yahshua foi morto, foi no dia de quarta-feira. Quarta-feira. Aí passou a noite de quarta, a noite de quinta, a noite de sexta, tá vendo aí? 3 dias e 3 noites. E sábado, no final de sábado, ele foi ressuscitado. Tá vendo? Ele foi morto, não foi ele foi para no sepulcro, não foi dia de sexta, igual esses irmãos aí aprenderam aí na religião, não. Tá errado. E Yahshua foi pregado na estaca e apanhado no sepulcro, foi no dia de quarta-feira. Entendeu? Ele passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, a noite de quarta, de quinta e sexta. E no finalzinho de sábado ele ressuscitou. No final de sábado aqui, ó. No final do Shabat, Yahshua foi ressuscitado. Não foi no domingo não, meu amigo. Não foi no domingo não. Isso é um dogma evangélico, é um dogma católico. É um dogma. É uma heresia católica. Entendeu? Yahshua foi ressuscitado foi no Shabat. Entendeu? Foi no sábado. No final de sábado aqui, ó. Aí as mulheres chegou lá no final de domingo, foi lá para ver ele e já tinha citado. Quando que tinha citado? No final de sábado. Entendeu? Tem contexto, irmão. Tem que ler o contexto. Ok? Então vamos continuar aqui dando o conhecimento aqui de Daniel 6, né? Que Daniel foi jogado numa cova, não foi? Uma cova, aí um sepulcro assim, uma pedra, não foi? No sepulcro da cova. Aí a alma de um anjo e salva ele, não foi, Daniel? Tira o Daniel da cova. Aqui, ó. Mateus 28, versículo 1, né? No final de Shabat, quando começou a amanhecer, o primeiro dia da semana, tá vendo aí? No final do Shabat, ó. No final do Shabat, Yahshua ressuscita. Aí quando começou a amanhecer o primeiro dia, que é o domingo, né? Da semana, Maria Madalena e outras Marias foram ver o sepulcro. No domingo ela foi ver, tá
vendo aí? No domingo, presta atenção, irmão. Quem foi ver Yalcha no domingo foi as mulheres que foram no domingo. Não foi falando que foi Yalcha no domingo, não. Ele nem está escrito. Não está escrito que Yalcha no domingo. Está escrito que as mulheres foram no dia do domingo para ver ele. Entendeu? Aí quando ela chegou lá, Yalcha já tinha sido citado quando? No final de sábado. Tá entendendo? Então quem foi no domingo lá ver ele foi as mulheres. Não tô falando que Yalcha estou no domingo, não. Não está escrito, não. Entendeu? Aí fala aqui, ó. E eis que houve um grande terremoto, pois um anjo do Ial, quem está escrito em Daniel, diz que Daniel falou o quê? O Ial enviou um anjo, né, e fechou a boca dos leões. Aí Daniel foi tirado da cova, não foi? Removeu a pedra e foi tirou ele da cova. E Ial mandou um anjo. Aí fala aqui, ó. Eis que houve um grande terremoto, pois um anjo do Ial descerá do céu e chegou sem remover a pedra. Lá Daniel não foi salvo por um anjo? O anjo. Aí Daniel foi tirado da cova, não foi? Porque Daniel aqui fazendo uma ligação com o Yalcha. Entendeu? Foi acusado, né, injustamente, né, para poder morrer, né, matar ele. Aí fala aqui, ó. Removerá a pedra. Aí fala aqui, ó. Desceu o anjo do céu e chegou e removeu a pedra da porta, né, do sepulcro, né, da cova. E sentou-se sobre ela. Tá vendo? Aí fala aqui, ó. Apocalipse, vamos lá para Apocalipse, capítulo de número 22. 22, verso 12 ao 16. 22, verso 12 ao 16. Diz o seguinte, ó. Eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um, conforme as suas obras. Verso 13, né? O verso 14 em diante, ó. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelos portões da cidade. Né? Verso 15. Porque ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os devassos, aqui é um código também espiritual. Né? Vou ler 16 agora, né? Apocalipse 22, 16. Ó, diz o seguinte. Eu, Yalcha, né? Ou seja, eu, Daniel, vamos dizer assim, né? Enviei o meu anjo, né? Ou seja, Yalcha enviou o meu anjo, enviou o seu anjo, que é o anjo, e viu um anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, entendeu? Eu, Yalcha, envio o meu anjo, né? O meu mensageiro, para confirmar essas coisas, confirmar que coisas são essas? A mensagem que está sendo passada aí, né, da terceira rebelião. A Yalcha envia o anjo para confirmar isso, de fato, é palavra do eterno, para confirmar, entendeu? Eu e Yalcha enviei meu anjo para testificar, confirmar todas essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Entendeu? Então Yalcha manda um anjo para confirmar o que foi dito entre os irmãos, né? Que houve a terceira batida na pedra. Né? Por isso que Yalcha fala lá, quando Yalcha pega o rolo lá na sinagoga, né, do fariseu, que Yalcha fala, hoje se cumpriu-se, né, as escrituras. Aí os fariseus religiosos, né, ali, sem ter ligado com o tempo espiritual, escandalizaram. Falou, oh, quem é esse que falando que a escritura se cumpriu? Aí tentou matar Yalcha, não foi? Tentou jogar ele no precipício. Só porque Yalcha falou assim, ó, hoje se cumpriu a escritura, ou seja, hoje se cumpriu a terceira rebelião. Aí os fariseus vai lá e tentam matar Yalcha. Tudo fanático, né, religioso. Não perceberam que ali estava o Machia deles. Aquilo ali que falou ali era o Machia deles, mas eles não perceberam isso. Porque não estavam interligados com o tempo espiritual. Tão fanático, esqueceu da palavra, tão fanático ali, né? E esqueceu que o Messias dele viria simples, no jumentinho. Entendeu? Aí quando ele falou, hoje se cumpriu a escritura, hoje se cumpriu, né? Ou seja, hoje se cumpriu a terceira batida na pedra, naquele dia, né? Se cumpriu a terceira rebelião. Aí os fariseus se escandalizaram. E tentaram matar Yalcha, não foi? Jogar ele no precipício? Foi então. Tá vendo que o pecado, os irmãos perceberam que o pecado do Ministério de Defesa foi o mesmo do Ministério de Ataque? Foi o mesmo pecado. Mesma coisa. Mesmo pecado, foi a mesma queda. A mesma rebelião. A diferença é que agora foi com o Ministério de Defesa. Mas foi o mesmo pecado. Por isso que lá em Isaías 3, verso 8 diz, né? E a Aldai está caída, né? E fez seu pecado como? Semelhante ao de Sodoma. O mesmo pecado, a mesma coisa. O mesmo erro. Entendendo, irmãos? Vamos lá então. Continuar aqui. Mateus 28.
Vou pegar aqui Mateus 27, irmãos, tá? Mateus 27 é melhor. Mateus, pega aí, irmão. Mateus 27. Mateus 27, tá? Mateus 27. Aliás, vamos pegar aqui. Primeiramente, vamos pegar Daniel 6, verso 17, nós já lemos, mas vamos ler de novo. Daniel 6, 17, diz o seguinte: E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, né? A boca da cova dos leões, né? A pedra, né? Colocada na cova. Aí os irmãos ligam, né? Os irmãos ligam para Mateus 27. Mateus 27. Mateus 27. Vou pegar aqui, rapidão. Aqui, ó. Mateus 27, versículo de número 54 em diante. Diz o seguinte, ó. Ora, o centurião, e os que com ele guardavam a Yalcha, né? Guardavam a Yalcha, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor, né? Eles disseram, verdadeiramente, este era o filho de Al, né? Aí fala, continuando. E estava ali muitas mulheres olhando de longe, né? E Al está sendo pregado de madeira ali, né? Aí fala, olhando de longe, né? Muitas mulheres olhando de longe, que tinham seguido Yalcha desde a Galileia para o servir. Entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de Yosef, né? E a mãe dos filhos de Zebulon. Pronto. Agora o verso 57 diante, ó. Ao anoitecer, veio um homem rico. Atenção, um homem rico de Arimateia. Aqui tem um pódio tremendo, irmão. Tremendo e forte. Arimateia. Os irmãos sabem o que significa Arimateia? Os irmãos sabem o que significa Arimateia? Arimateia significa, se vão pesquisar no Google aí, Arimateia significa um povo de Aldar. Entendeu? Um povo de Aldar, um povo de Aldar. Ok? E ó, Mateus 27, verso 57 em diante. Ao anoitecer, veio um homem rico de Arimateia. Ele era rico ainda, ele é rico esse homem. Né? Em Arimateia, que significa um povo de Aldar, um povo de Judá, tá vendo aí? Chamado José. José. Né? Não é aquele José lá do filho de Jacó, não. O José o justo, não. Viu? Acho que é outro José. De outra pessoa, né? Que era rico, né? José de Arimateia, né? Que significa um povo de Judá. Arimateia significa um povo de Judá. O que significa José, irmão? José significa, né, aquele que multiplica, né? Que multiplica, né? Aquele que multiplica. Por quê? Porque Sambalate, a palavra Sambalate significa aquele que origina, né? O pecado. Sambalate origina o pecado, né? Só que Sambalate aqui está sendo representado espiritualmente. Pensa de José aqui, ó. José é aquele que multiplica e Sambalate fica aquele que origina o pecado. Ou seja, Sambalate origina o pecado e se multiplica o pecado, né? Pecado sobre pecado, né? Malícia sobre malícia, ou seja, multiplica o pecado. Eles criam o pecado, né? Eles dão origem ao pecado e multiplicam esse pecado, vai multiplicando. Mentira sobre mentira, mentira em cima de mentira. Entendeu? Malícia sobre malícia. Eles cansam de praticar a perversidade, né? Eles cansam de praticar malícia. Entendeu? Entendeu? Por isso fala que José é aquele que multiplica. É um povo de Aldar. Entendeu? Aí fala aqui, presta atenção. Não chegar isso aí, ó. Aí fala, ao anoitecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Alcha. Era discípulo de Alcha, ó. Ele era discípulo de Alcha, era rico, e era rico. Atenção, ele era discípulo de Alcha. E ele foi um código espiritual. E ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Alcha. O corpo de Alcha. O que é corpo, irmão, espiritualmente? O corpo. Corpo é o que é corpo. Corpo eu diria que é a estrutura, né? Vamos dizer assim, da pessoa. Né? O corpo, a estrutura, né? Vamos dizer aqui, vamos continuar lendo aqui, ó. Pediu o corpo de Alcha, então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue a ele, né? Ao José de Arimateia. E José, tomando o corpo, enviou em um pano, né? Envolveu em um pano limpo, de linho, e deitou-se no seu próprio túmulo. Ou seja, diz que José aqui, né, já tinha um sepulcro cavado para poder colocar Yalcha dentro. E diz que já cavou um sepulcro antes de Yalcha morrer,
Antes de Yaucha morrer, já tinha um sepulcro para colocar Yaucha dentro. Entendeu? Ó, envolveu o corpo de Yaucha num pano limpo, né? E deitou no seu próprio túmulo. Ou seja, esse José aqui já tinha um túmulo cavado para colocar Yaucha lá dentro. Antes de Yaucha morrer, já tinha um túmulo cavado. Aí fala aqui, ó. Que havia esculpido, que havia edificado, né? Edificado em rocha. E rodando uma pedra perante, ó, atenção, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, partiu. Diz que ele pegou o corpo de Alja e jogou na própria cova que ele já tinha cavado, edificado. E pegou uma pedra e rodou. O corpo de Alja e botou lá, sepulcro. Porque é uma profecia. Esse José aqui, espiritualmente, está retratando de um homem perverso. Entendeu? Que quis matar a pessoa, né? E antes de matar a pessoa, já tinha cavado um sepulcro já, que é malignidade. Assim que os fariseus fazem. Os fariseus, antes de matar a pessoa, já cava a cova lá, já, né? Aí sai, né? E sai entre si assim, ó, já vamos cavar a cova aqui já preparada a cova. E quando nós matar a pessoa, nós já joga dentro. Já joga dentro, sem nem cavar mais, já tá cavado. E já cava a cova da pessoa antes de matar a pessoa. Malignidade, entendeu? Aí quando mata a pessoa, só joga dentro. Já tá cavado, entendeu? Aí fala aqui, ó. E rodando uma grande pedra, para a porta do sepulcro, partiu. Tá vendo aí? Rodou a pedra. Agora vamos lá para Provérbios 26. Provérbios 26. Vamos lá, Provérbios 26. Provérbios 26. Aqui, Provérbios 26, eu vou ler do 24 em diante, tá? Aqui, ó. Aquele que odeia dissimula com os lábios. No seu interior encobre engano. Tá vendo aí? Eles são bem camuflados. Esse povo de Aldá aqui, lembra lá? Nós lemos lá em Mateus, né? José de Arimateia, que fica o quê? Um povo de Aldá. É um povo de Aldá. Tá vendo aí? Aquele que odeia dissimula com os lábios. No seu interior encobre engano. Né? São camuflados. Né? Tem a aparência de justo, mas interiormente é o quê? É sepulcro caiado. Cheio de hipocrisia e de maldade. Cada um faz de pai ao seu próximo, mas no seu interior há ciladas. Entendeu? Aquele que odeia dissimula com os lábios, no seu interior encobre o engano. Quando ele falar bonito, presta atenção, ó. Quando ele falar bonito, o que vai falar bonito? Bajular. Quando ele te bajular, falar bonito, palavras bonitas, irmão, né? Aquela palavrinha bonita de bajulação, né? Bajulação. Quando ele falar bonito, ó, não dê crédito nele. Pois há 7 abominações do coração, ou seja, 7 pecados capitais. Está lá em Provérbios 6, né? Versículo 12 ao 19. Quando ele falar bonito, de bajulando, né? De bajulando, não acreditei neles. Não acrediteis nele. Entendeu? Porque há 7 abominações do seu coração. Verso 26 agora, ó. De quem o ódio é encoberto, pelo engano, né? Pela astúcia, pelo engano, bem camuflado é o Isaú, né? O vitorioso. De quem o ódio é encoberto pelo engano, sua perversidade, sua perversidade será exposta. Né? O céu revelará a sua iniquidade. Lembra de Jó? Lembra de Jó? O céu revelará a sua iniquidade. O lugar do perverso. Entendeu? Lembra da live passada que eu falei para os irmãos? Que Alcha vem a justiça do céu. Quem é a justiça do Criador, Yal? Quem é a justiça de Yal? É Yalcha, que desce do céu e revela a iniquidade deles. De que? Do povo de Yaldá. Entendeu? Aqui, ó. De quem um olho encoberto pelo engano, a sua perversidade será revelada, né? Será exposta diante da igreja. Diante da congregação. Esse povo aqui de Aldá seria exposto diante da igreja. Todo mundo vê aí, ó. Todo mundo vê. Serão expostos, é a profecia. E ao ia expor a iniquidade deles, né? O pecado deles, né? A nudez espiritual deles. Entendeu? E ao expor eles, expor a nudez deles. Né? Revelar ele diante da igreja. Todo mundo vê aí, ó. Ele está se cumprindo. Tá vendo aí? Está se cumprindo. Nesse momento. Aqui, ó. De quem o ódio é encoberto pelo engano, sua perversidade será exposta diante da igreja, né? Diante da congregação. Verso 27. Presta atenção agora. Quem cava uma cova, que foi cavar a cova lá para poder colocar a lá dentro, disse que o José de Arimateia pediu para Pilatos, né, o corpo de Alcha, né? Aí ele pegou o corpo de Alcha, envolveu num lençol e jogou na cova que já tinha esculpido, já tinha cavado. Ou seja, antes de Alcha morrer, já tinha uma cova para poder colocar Alcha lá dentro. Quem cavou ele? José de Arimateia. Né? O José de Arimateia, que seja um povo de Aldá, um povo de Judá.
Tá vendo? Povo de Judá. Tá vendo aí? Não adianta, irmão, não adianta. Olha aqui, ó. Provérbios 26, 27, ó. Quem quer que caia uma cova, cairá nela. E Alcha vai, né? E Al vai, né? Fazer uma reviravolta. Quem que quer que caia uma cova, cairá nela. Aquele que rola uma pedra, que rolou a pedra lá? Aqui, vou ler de novo. Mateus 27, ó. Verso 60. E deitou-se no próprio túmulo, né? Que havia esculpido, né? Para Yaush, em rocha. Removendo, e rodando uma pedra, tá vendo aí? Rodando uma pedra. Aqui que fala lá em Provérbios, verso 27, 26, 27, ó. Quem quer que cave uma cova, cairá nela. Que enrola uma pedra, né? Que enrola uma pedra, né? Uma pedra, ela se retornará sobre ele. Tá vendo aí? Ele rolou a pedra para jogar, para poder prender Yahya lá dentro da cova. Mas essa pedra aí que ele rolou, para poder tampar, prender Yahya lá dentro, morto, essa pedra vai voltar para ele de novo, vai esmagar ele. Entendeu? Vai esmagar o povo de Aldar. Esse povo de Aldar aí, ó, rolou a pedra no inocente. Jogou ele lá dentro da cova, que escavou, não foi? Daniel jogar na cova dos leões. Põe uma pedra lá dentro, põe uma pedra na boca da cova, e essa pedra vai rolar sobre eles. Vai retornar sobre eles. Entendeu? Essa aqui é a pedra aí, Alcha. A pedra, né? A pedra de escândalo, a pedra de ofensa para duas casas de Israel. Entendeu? Essa pedra que rolou aí, ó, na boca do sepulcro do inocente, né? Da cova do inocente, vai rolar sobre eles de novo. Vai voltar sobre eles. Vai esmagar eles. Entendeu? Aqui, ó. Quem quer que caia uma cova, cairá nela. E aquele que rola uma pedra, ela retornará sobre ele. Tá vendo? A língua mentirosa odeia aqueles que são afligidos por ela. E uma boca lisonjeira, né? Lisonjeira, bajuladora, opera a ruína, a destruição. Por quê? Porque o antimachista espiritual, o vencedor, ele arruina muitos que deu crédito nele, né? Muitos que deu crédito nele, que coroou ele, né? Que acreditou nele, né? Ele vai arruinar eles, arruinar muitos. Para dele, muitos serão arruinados, né? Lembra de Daniel que eu li na live nos vídeos anteriores? Né? Diz que eles destruirão homens poderosos, né? Eles destruirão homens poderosos. Quem são os poderosos? Os leões. Os leões creu nele, né? Acreditou nele e serão destruídos por causa dele. Então ele arruina muitos poderosos. Por causa da língua dele, lisonjeia dele, a língua de bajulação, conquista eles, depois eles são destruídos por causa dele. Por causa dele, os outros foram arruinados. Infelizmente, viu? A língua mentirosa odeia aqueles que são afligidos por ela. E uma boca lisonja, uma boca bajuladora opera a destruição, a ruína. Tá vendo? É, meu amigo. Aí fala aqui, ó. Né? Vou ler de novo. Provérbios 26, 27, ó. Quem quer que caia uma cova, cairá nela. Aquele que rola uma pedra, ela retornará sobre ele. Aí os irmãos agora vai para Mateus 21. Mateus 21, 42 a 45. Mateus 21. Então aqui. Mateus 21, verso 42 ao 45. Aqui, ó. E Yaucha lhes disse, nunca leste nas escrituras, a pedra que os edificadores, né, que os trabalhadores da iniquidade, né, rejeitaram, essa se tornou a principal pedra da esquina. Isso é obra do Ial, né? Isso é obra estranha do Ial. E é maravilhosa aos nossos olhos. O verso 43 diz o seguinte, portanto, eu vos digo que o reino do Criador vos será tirado. De quem? Do povo de Aldar. Entendeu? Ligou aí? Né? José de Arimateia, né? Arimateia é um povo de Judá. Entendeu? Aí fala aqui, ó, portanto, eu vos digo que o reino do Criador vos será tirado. Tá vendo aí? Será dado a uma nação que deu seus frutos, né? Lá de Serra. Né? Porque esse povo de Aldar aqui, ó, né, do leão, ela é pedra rejeitada. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Verso 44. E quem cair sobre essa pedra, que pedra? A pedra que eles rolam lá, né? Na boca, né? Da cova, que tá inocente lá dentro, né? Preso lá dentro, Daniel. Aí essa pedra que eles rolam na boca, volta sobre eles e esmaga eles. Rola sobre eles de novo, volta sobre eles, entendeu? Lembra lá de Provérbios, mas leu? Ele que rola uma pedra, né? Essa pedra retornará sobre eles, entendeu? E quem cair sobre essa pedra, né? Entendeu? Quem cair sobre essa pedra, despedaciar, tá vendo aí? Vai rolar sobre eles de novo, vai voltar sobre eles, né? Provérbios 26, 27.
A pedra volta sobre ele de novo. Mas aqui, ó, e quem cair sobre essa pedra, diz para dar. Tá vendo aí? Mas aquele que sobre ela cair, né? Mas aquele que sobre ela tropeçar, né? Será reduzido a pó, a nada. Tá vendo? Quem cair sobre essa pedra será reduzido a nada, né? Isaías 8, versículo 15, né? 14, que fala assim, né? Que Alce será uma pedra de ofensa, né? Para as duas casas de Israel. Uma pedra de ofensa, de escândalo. Olha aqui, ó. E quem cair sobre essa pedra, diz para dar. Mas aquele sobre quem ela cair, né? Mas a quem sobre essa pedra rolar, né? Esse povo aí, ó, vai ser esmagado, né? Vai se tornar pó. Entendeu? E quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, é uma parábola, né? Ou seja, é uma revelação, é um código. Né? E quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, né? Entenderam que eles falavam deles. Deles quem? Do povo de Judá. Entendeu? É. Tá vendo? Aí, ó. Quando os principais sacerdotes, né? Fariseus ouviram essas parábolas, né? Essa parábola, entenderam, né? Compreenderam que eles falavam deles. Deles quem? Do povo de Judá. Povo do leão. Entendeu? Aqui, ó. Pronto, agora aqui, fala aqui, né? Mateus 21, verso 43, diz o seguinte, vou ler de novo. 21, verso 43. Portanto, eu vos digo que o reino que Deus vai será tirado. Né? Agora os irmãos vão lá para Lamentações, capítulo 5. Lamentações, capítulo de número 5. Vamos pegar lá. Capítulo 5, verso 1 ao 7. Diz o seguinte. Né? O título é o seguinte, ó. Uma oração para a restauração. Tá vendo aí? Restauração. Por quê? Porque a habitação do Eterno foi desolada, né? Foi destruída por esses traidores, né? Devastou o templo do Criador, né? O primeiro templo. Por que eles trouxeram o primeiro templo lá no tempo antigo? Não foi os babilônios, não foi o povo do leão lá? Porque os babilônios ali é do reino do leão, né? Do reino do leão, o reino do ouro. Lá, né? O reino do leão, tem o leão, tem o urso, né? Tal. Mas quem destruiu o templo do Eterno, o primeiro templo, né? Foi quem? Foi os babilônios, foi o povo do leão. Né? O reino do leão, né? O reino mais poderoso ali é o leão. Então, que destruiu o templo do Eterno, foi o primeiro templo, foi esse povo aí do leão. Entendeu? Aí, entendeu a camada espiritual aí? Aí fala aqui, ó. Né? Uma oração para a restauração do templo, né? Porque quem restaura o templo, quem restaura Yahushalã é quem depois? Depois que o Ciro liberta o cativeiro dos hebreus lá da Babilônia, né? Quem é Ciro nas escrituras? Sabe quem é, né? Um presidente, né? Americano, né? Que vai liberar, que vai, né? Que vai aí ajudar a igreja, né? Para poder trazer eles para o Brasil, né? Para tirar eles do cativeiro ali, que está muitos judeus, muitos irmãos aí da Laodiceia, são judeus, não sabem, né? São judeus aí que foi forçado, né? A seguir uma crença aí, né? Romana, né? Ele foi forçado. Então, muitos irmãos aí espalhados aí, né? Que é judeus e não sabem, né? Todo mundo, né? Europa, China, Oriente Médio. Aí Ciro, né? Que é o presidente aí, né? Americano, né? Para ficar mais claro aí, é o Trump, né? Ele é Ciro, né? Nas escrituras. Vai ajudar essa igreja, a mulher, né? A igreja, vir pro Brasil, né? Vai libertar ele desse cativeiro aí que está aí, né? O mundo inteiro vai. A mulher fugir para o deserto. Né? Para que fugir para o deserto? Para reconstruir o que? O templo de novo. Restaurar o templo que foi destruído pelos babilônios, pelo povo do leão. Entendeu? Aí o segundo templo, né, será restaurado. Quem fez o segundo templo foi os romanos, lá, Herodes. Quem é os romanos nas escrituras? É a Laodiceia, né? Que está no sistema romano aí. A Laodiceia, o povo da Laodiceia, né? É eles que vai reconstruir o segundo templo. Entendeu? E o segundo templo, né, a glória do segundo templo será maior do que a primeira. Entendeu? Está lá no livro de Ageu, né? A glória do segundo templo será maior do que a primeira.
a maior, né? A glória do Eterno havia mais intensidade, né? Do que na primeira vez. Então, quem constrói o segundo templo, quem é a Laodiceia, né? A Laodiceia juntamente com Moisés, né? Ali. E Arão e Moisés. Porque Arão representa quem é Arão? Arão representa a Laodiceia, né? Os levitas, né? Os sacerdotes levitas. Por isso, quando Moisés estava para voltar, né? Voltar ali, né? Para poder libertar o povo do Egito, não foi? Aí o que Deus falou para Arão em sonho? Arão, Moisés, seu irmão, vai voltar. E você encontra ele lá no deserto. Porque Arão representa a Laodiceia. A Laodiceia vai vir para o deserto para encontrar com Moisés no deserto. Quem é o deserto? É o Brasil. Quem é Moisés? É um homem do lado direito. Né? Um homem de defesa. Aí Arão vai vir para o deserto para encontrar com Moisés. Quem é o deserto? É o Brasil. Quem é Arão? É a Laodiceia. Que vai vir para o deserto para poder o quê? Encontrar com Moisés, né? Aí Moisés liberta eles, né? Do Egito, né? Liberta eles da doutrina pagãs, né? Doutrina pagãs do Egito, né? Tal. Né? Estava em Oséias, capítulo número 2, verso 14 ao 17, né? Naquele dia me chamarás meu marido, né? Meu Ial, não chamarás mais meu Baal. Né? Ial eu purifiquei no deserto. Entendeu? Entendeu, irmão? Como é que é tremendo? Aí fala aqui, ó. Lamentações, capítulo 5, né? Lamentações 5, verso 1 em diante. Lembra-te, ó Ial, do que nos sobreveio. Considera e contempla a nossa desonra. Que desonra? Do povo de Judá aqui, ó. Né? Vou ler de novo Mateus 21, verso 43. Ó. Portanto, eu vos digo que o reino que deve ser tirado, né? Do povo de Judá. Aí aqui fala deles aqui no Lamentações 5, verso 1 em diante. Ó. Lembra-te, ó Ial, do que nos sobreveio. Considera e contempla a nossa desonra, tá vendo aí? Né? A nossa desonra, a nossa vergonha, né? Verso 2. A nossa desonra, né? Desonra, vergonha. Entendeu? Aí fala, verso 2. A nossa herança foi passada aos estrangeiros. Que estrangeiros são esses? A Laodiceia. Aqui, ó, Mateus 21, verso 43, ó. Portanto, eu vos digo que o reino que deve ser tirado e dado a quem? Aos estrangeiros. A nação que deu seus frutos, quem é? A Laodiceia. Entendeu? Entendeu? Tá conectado aí, ó. Mateus com Lamentações. Lamentações 5, 2 fala. A nossa herança foi passada para os estrangeiros, foi passada para a Laodiceia, que deu seus frutos. Entendeu? E as nossas casas aos forasteiros, né? Aos gentios, aos homens, né? A Laodiceia. Verso 3, Lamentações 5, 3, ó. Nós somos órfãos e sem pai. Nossas mães são como viúvas. Verso 4. Verso 4. Nós bebemos a nossa água por dinheiro. Tá vendo aí? Nossa madeira é vendida para nós. Nossos pescoços estão sob perseguição. Nós trabalhamos e não temos descanso. Nós demos a mão aos egípcios e aos assírios. Tá vendo aí? Por causa desses pecados deles, muitos aí serão, né? Levados, né? Como cativo, né? Enfim. Verso 6. Nós demos a mão aos egípcios e aos assírios para estarem satisfeitos com o pão. Verso 7. Nossos pais pecaram e não mais existem. E nós carregamos as suas iniquidades. Tá vendo aí? Por isso que lá em Mateus 24 fala, né? Vocês são igual aos vossos pais, né? São os filhos daqueles que mataram os profetas, né? Vocês dizem ser justo e aldar, né? Então aí vocês testificam de vocês mesmos, né? Que são filhos daqueles que mataram os profetas. Entendeu? Mateus 23, né? Aí, ó, nossos pecados são igual aos nossos pais, né? Nossas iniquidades são igual aos nossos pais. Entendeu? Que matavam os profetas, né? Ali. Entendeu? Por isso que fala em Al-Shalom, que mata os profetas que eles são enviados. Entendeu? Aí fala. Continuar aqui. Lamentações, capítulo 5, versículo 12 ao 22. Diz o seguinte. Os príncipes são enforcados pelas suas mãos. As faces
dos seus anciões não foram honradas, tá vendo aí? Porque foi reprovado. As faces dos anciões, não foram honradas. Verso 13. Eles levaram os homens jovens para moer, e as crianças caíram sobre a madeira. Que madeira é essa? As crianças caíram sobre a lenha. Que lenha é essa? Está lá em Isaías 30, verso 33, né? A Síria, né? Tem muita lenha, muita madeira. Entendeu? É a guerra, irmãos. Entendeu? Da Síria, né? Síria, né? A Rússia. Né? Que é rica em madeira, rica em lenha, né? Entendeu? Aí fala aqui, ó. Os homens jovens para moer, e as suas crianças caíram sobre a madeira. Madeira de quê? Da Síria. Né? A guerra. Lá em Isaías 30, 33, né? A Síria tá muita lenha, muita madeira. Entendeu? Aí fala, verso 14. Os anciões cessaram de ir ao portão. Os homens jovens da sua música. A alegria do seu coração cessou. A nossa dança foi transformada em pranto. Tá vendo? E o Pai. A nossa dança foi, né? Transformada em pranto. A coroa caiu da nossa cabeça. Tá vendo? A coroa caiu da nossa cabeça. Tá vendo? Perdeu a coroa. Ai de nós, tá vendo aí? Ai de nós, porque pecamos. Tá vendo? Por isso, nosso coração está fraco. Por causa dessas coisas, os nossos olhos estão turvos. Verso 18. Por causa da montanha de Sião, que está desolada. Tá vendo? Eles profanaram Sião, eles profanaram a habitação do Criador Ial. Entendeu? Não onde que é a habitação de Ial, é em Sião. Aí diz aqui que Sião foi o quê? Sião foi desolada. Por quê? Por o povo aí está em Eldá. Tá vendo? Por quê? Porque a casa do Criador, né? A casa do Criador espiritualmente está em Eldá. Diz que essa casa aqui do Criador foi desolada. Por quê? Por o povo de Eldá. A casa do Criador espiritualmente não está no ministério direito? Pois então, mas está falando que essa casa aqui do ministério direito foi desolada. Por quê? Pelo povo do lado de Eldá, do lado direito. Tá vendo? Fala aqui, raciocina um pouquinho. Por isso nosso coração está fraco, por causa por causa das coisas, os nossos olhos estão turvos, por causa da montanha de Sião, do monte Sião, montanha, né? Monte Sião, montanha, monte, que está desolada, né? As raposas caminharam sobre ela. Vamos continuar aqui, verso 19. Tu, ó Ial, permanece para sempre, e o teu trono de geração em geração, porque te esqueceste de nós para sempre, e nós abandonas por tempo de tão prolongados, né? Faz-nos voltar para ti, diz o do Eterno. Por quê? Porque eles voltam, mas não para o Altíssimo. Entendeu? Está lá em Oséias 7, né? Oséias 7. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Aí fala aqui, ó. Porque, aí fala aqui, ó. Faz-nos voltar para ti, ó Ial, e nós voltaremos. Tá vendo aí? Porque antes eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Entendeu? Aí fala, renova nossos dias como nos tempos antigos. Mas tu nos rejeitaste. Tá vendo aí? Porque é prata rejeitada. Que Alves falou lá, Mateus 21, 43. Aqui, ó. Portanto, eu vos digo que o reino que Deus será tirado. Ou seja, é prata rejeitada. E vos será dada a outra nação estrangeira. Entendeu? Que é a Laodicea. Porque esse povo aqui de Aldá, né? É prata rejeitada. Entendeu? Aí Al fala aqui, ó. Mas tu nos rejeitaste. Tá vendo? Completamente. Tu estás muito furioso contra nós. Falei, avisei. Avisei, não avisei? Já tá irado, irmão. Já tá irado, irmão. Enfim, né? Mas tu nos rejeitaste, ó. Completamente. Tu estás muito furioso, né? Muito irado contra nós. Tá vendo? Que dá rebelião, que dá rebeldia, teimosia. É isso aí que dá. Entendeu? É isso que dá. Aí vamos lá para... Vou ler de novo. Lamentações 5, verso 2, né? A nossa herança foi passada aos estrangeiros, né? Lembra lá, Mateus 21, 43, né? A nossa, né? E vós digo, né, que o reino vai ser tirado e passado aqui aos estrangeiros. Entendeu? Fala aqui, ó. Lamentações 5, 2. A nossa herança foi passada para os estrangeiros, né? Para um povo que der seus, para uma nação que dê seus frutos, lá Laodicea. Vendo aí, ó?
Aí verso 1 fala, né? Lamentações 5:1. Vai dizer, lembra-te, ó Ial, do que nos sobreveio. Considera e contempla a nossa desonra, ou seja, a nossa vergonha. Aos irmãos lê, vai para Oséias 4, verso 6 ao 10. Vamos lá? Oséias 4, verso 6 ao 10. Rapidão. Oséias 4, verso 6 ao 10. Ó. Diz o seguinte, ó. Oséias 4, 6 ao 10. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Tá vendo? Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Tá vendo aí? O que Guial falou lá? Em Lamentações 5, verso 22. Mas tu não rejeitaste. Tá vendo aí? Ó? Tu não rejeitaste. Guial rejeita esse também. Ó. Tá vendo? Oséias 4, verso 6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Tá vendo aí? Para que tu não sejais sacerdote diante de mim. Tá vendo? Visto que te esqueceste da lei do Criador, também eu me esquecerei de ti, de seus filhos, né? Como eles se multiplicaram, assim como pecaram contra mim, portanto eu mudarei a sua glória em desonra, em vergonha. Que ao falar em Lamentações 5, verso 1, vamos ler de novo? Ó, Lamentações 5, 1, ó. Lembra-te, ó Ial, do que nos sobreveio. Considera e contempla a nossa que? Desonra, nossa vergonha. Tá vendo aí? Ial muda a honra de Deus em vergonha. Entendeu? Porque Ial verte ele de vergonha, né? Porque são duas vezes mortos. Ial verte ele agora de vergonha. Entendeu? A vergonha eterna, né? A vergonha perpétua. Entendeu? E a Odisseia passa a ser prata, né? No lugar deles. Ok? Aí fala aqui, ó. O meu povo, aí fala aqui, né? Já li essa passagem, né? Verso 7, né? Aqui, ó. Oséias 4, 7. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, portanto eu mudarei a sua glória em desonra, em vergonha. Entendeu? Agora esse irmão vai para Daniel 12, verso 1 e 2. Deixa eu ver aqui. Daniel 12, verso 1 e 2. Olha lá. Daniel 12, 1 e 2. Vou ler do verso 2, tá? Verso 2. Daniel 12, 2. E muitos, atenção aqui, irmão. Muitos daqueles que dormem no pó da terra. No pó. Pó, quer pôr nas escrituras, irmão? Pó é poeira, irmão, da religião. Muitos que estão dormindo, entendeu? Muitos que estão dormindo, que é morte espiritual. Lembra lá? O que é cova nas escrituras? Cova, né? Cova, vale. É morte espiritual. Entendeu? Aí fala aqui, ó. E muitos daqueles que dormem no vale da espiritualidade, no pó, espiritualmente. Muitos que dormem espiritualmente, no pó, na poeira da religião, estão dormindo, né? Caíram em transgressão. Estão dormindo no pó da religião. Despertarão, ou seja, abrirão os olhos, né? Vão entender a mensagem. Entendeu? Muitos. Né? Alguns para alguns para a vida eterna, né? Para a honra eterna, que é a Odisseia. Vão despertar, né? Para abrir os olhos, né? Para a honra eterna, né? Vão ser vestidos de justiça, né? Está lá em Salmos 132, versículo 9, né? Veste o seu sacerdote de justiça, lá na Odisseia, entendeu? E muitos que estão no pó, da poeira da religião, pó da religião. Alguns despertarão, né? Muitos despertarão, né? Abrirão o olho, vão entender a mensagem. Uns para a honra eterna, né? E alguns para a vergonha e desprezo eterno. Uns e ao levanta eles para revestir de justiça, para a honra eterna, e outros e ao levanta eles, desperta eles para cumprir a palavra, para vestir de vergonha, para ficar envergonhado, né? A vergonha perpétua. Entendeu? Não terá uma vergonha perpétua. Entendeu? Aqui, ó. E alguns para a vergonha e desprezo eterno. Quem é esse que desperta para a vergonha eterna? Quem é esse mundo aqui que despertam, que compreendem a mensagem, mas para a vergonha?
Cumprir a mensagem, mas para a vergonha eterna. Quem é esse aqui? Isaías 52. Isaías 52. As escrituras respondem as escrituras. Entendeu? Isaías 52. Aqui, ó. 52, verso 1 ao 6, ó. Desperta, desperta. Vendo aí que está lá em Daniel? Muitos que dormem no pó da terra, né? Despertarão. Não é ressuscitar não, irmão. Despertarão. A tradução correta é essa, ó. Despertarão. Entendeu? Desperta do vinho, né? Do vinho. Entendeu? Do vinho. Muitos despertando do vinho da religião. Uns para a honra eterna, lá Laodiceia. E outros para desprezo eterno. Para vestir de vergonha. Vocês serão vestidos de vergonha. Vergonha eterna. Porque vocês são 2 vezes mortos. Uma vez mortos por vinho de Roma. Né? A Ial verte de justiça, isso não recair de novo, agora Ial verte de vergonha. Entendeu? Muitos para a vergonha e desprezo eterno. Vendo aí, ó? A vergonha eterna. E quem são esses que vão para a vergonha, para o desprezo eterno, para a vergonha eterna? Isaías 52, verso 1. Aqui, ó. Desperta, né? Desperta do vinho, não é ressurreição, não. Desperta do vinho, entendeu? Da embriaguez, do fanatismo, entendeu? Desperta, desperta. Veste de poder, ó Sião. Tá vendo? É Sião que cai. E Aldá cai no pó da religião, da poeira da religião. Lembra de Isaías 3:8? E Aldá está caída. Não, no pó, irmão. Na poeira da religião. Caiu na poeira, no fanatismo religioso. Entendeu? Aí Al desperta ele de novo, ó. Mas para a vergonha eterna. Né? Para a vergonha. Eles vão compreender a palavra. Só que vão ficar envergonhados. Entendeu? Porque eles viram que eles caíram, entendeu? Aí ficaram envergonhados, né? Entendeu? Fala aqui, ó. Desperta, desperta, velho de poder, ó Sião, que caiu do pó, né? Isaías 3, verso 8. E Aldá está caída, não, no pó da religião, na poeira da religião, no fanatismo. Ó Sião, veste de tuas lindas vestes, ó Yal-Shalom, tá vendo? É Yal-Shalom, a cidade sagrada, né? Porque daqui em diante não mais haverá, presta atenção, porque daqui em diante não haverá mais, não mais haverá dentro de ti circunciso e ímpio, né, impuro, né, pessoas traidoras no meio de vocês. E ela vai tirar eles, vai expulsar eles. O traidor que traiu a igreja, vai expulsar eles. Vai cortar eles fora. Traidores, né? Trabalhadores da iniquidade, né, que foge a maldade por uma lei, pela lei de Moisés. Lembra de Salmos 94, versos 20 a 23? E ela corta eles fora, e ela tira eles para fora. Aí ela fala aqui, ó, não haverá mais de vocês traidores, entendeu? Aí fala aqui, ó, né? Aqui é a restauração de Sião, né? A restauração de Sião, né? Que foi desolado. Nós lemos lá em Lamentações 5. Você lembra? Nós lemos Lamentações 5. Lamentações 5 fala que Sião foi desolada. A habitação do Criador. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Aí vai vir um renovo, né? Ela vai renovar. Aqui, ó. A cidade sagrada, porque daqui em diante não mais haverá no meio de vocês circunciso, o impuro, né? O ímpio, profano, traidores, né? Verso 2. Sacode de ti mesmo do que? Do pó. Que dá em Daniel, muitos que dormem, né? No vinho da religião, né? Na poeira da religião, despertarão, vão despertar. Vão entender a mensagem. Entendeu? E vão sair do fanatismo religioso. Entendeu? Olha aqui, ó. Aí, sacode de ti mesmo do pó, né? Do pó, da poeira da religião. Desperta do vinho, desperta, acorda. Sobe e assenta, ó Yal-Shalom. Tá vendo aí que ela caiu. Afrouxa por ti mesma, ó os guilhões do seu pescoço, ó cativa e filho de Sião. Cativa, por quê? Porque muitos foram levados, né, para a Síria, né? Lembra lá de Moisés, em Lamentações 5, né? Que isso é a aliança com o Egito e com a Síria. Eu vou lá cativos, entendeu? Aí fala aqui, ó, para a Síria, né? Aí fala aqui, continuando, ó, Isaías 52, verso 3, ó. Porque assim diz o Ial, vós tendes vós vendido por nada, e sereis redimidos sem dinheiro. E sereis redimidos de novo. Ó. Só que Yahweh vestia de vergonha agora. Porque assim diz o Yahweh, né? Porque assim diz Yahweh, meu Criador. Meu povo desceu antigamente em direção ao Egito para estar estada temporária lá, e os assírios os oprimiram sem causa. Tá vendo? Os assírios. Tá vendo, irmãos? Forte, né? É forte. Os assírios, né? Os oprimiram sem causa.
Mas sim diz, ó. Agora, portanto, o que tenho eu aqui, diz Iau, para meu povo ser levado por nada, aqueles que os governam, ó, aqueles que os governam os fazem gemer, diz o Iau, tá vendo aí? Que está lá em Isaías 3,12. Que está em Isaías 3,12? Isaías 3,12. Vamos lá ler? Vamos ler aqui Isaías de novo, Isaías 52,5, ó. Aqueles que os governam, né? Aqueles que os guiam, né? Os fazem gemer, né? E aqueles que os guiam devoram, né? As ovelhas do Eterno. Isaías 3,12. Olha aqui, ó. Isaías 3,12. Aqui, ó. Isaías 3,12, ó. Diz o seguinte: quanto o meu povo, crianças são opressores, e mulheres os governam. Ó meu povo, os que te lideram, né, os que te guiam, te levam a errar. Né, te levam a errar. E destroem o caminho de tuas veredas. Né, e destrói o caminho de tuas veredas, te faz errar. Né, e destrói o caminho das tuas veredas, ou seja, ele te desvia do caminho correto, ele te desvia do caminho certo. Entendeu? Ele te devora. Os que são por eles guiados são devorados. Entendeu? Devorados na tribulação. Destruição sobre eles. Entendeu? São devorados na tribulação. Vão arder a tribulação. Entendeu? Vendo aí, ó, os que te guiam, né, ó, Isaías 3,12. Né, ó meu povo, os que te guiam, né, os que te lideram, né, os líderes, né, de frente, te levam a errar. Tá vendo aí? E destrói o caminho de suas veredas. Tá vendo aí? Ele desvia as pessoas do caminho correto. Quer ver? E quem são essas pessoas que diziam? Quem são esses líderes que diziam as pessoas do caminho correto? Aqui, ó. Que distorce as veredas deles, né? Aqui, ó. Provérbios 9. Provérbios 9, verso 13. Diz o seguinte: a mulher louca é espalhafotosa, né? Espalhafotosa. Ela é simples e nada sabe, porque ela se assenta à porta de sua casa, sobre uma cadeira, e eu passei esse código no vídeo passado. Quem é essa mulher aqui que se assenta numa cadeira no alto? Né? Já passei já. O irmão que não viu o vídeo, vê lá, entendeu? Que é porque ela se assenta à porta em sua casa, sobre uma cadeira no alto, nos lugares altos da cidade, né? Que cidade é essa? Yauxalã. Para chamar os passageiros que andam corretos em seus caminhos. Tá vendo aí? Ela distorce o caminho das suas veredas. Essa mulher aqui, ó. Tá vendo aí? Está lá em Isaías 3, verso 12. Ó meu povo, os que te guiam, os que te lideram, te levam a errar. E distorce, né, o caminho dos seus veredas, né? Te desviam do caminho correto. Tá vendo aqui, ó? Porque ela, né, se assenta, né, Provérbios 9, 3, 14. Porque ela se assenta à porta de sua casa, sobre uma cadeira, nos lugares altos da cidade, para chamar os passageiros que andam corretos em seus caminhos. Tá vendo aí? Para desviar eles do caminho certo. Para eles errar, para eles tropeçar. Entendeu? Por quê? Porque é outra profecia pesada. Os irmãos querem ver? Aqui, ó. Pega Provérbios 4, verso 16. Provérbios 4, 16. Diz o seguinte. Ó. Provérbios 4, 16. Diz o seguinte, ó. Porque eles não dormem. Tá vendo aí? Eles querem a mulher lá. Nós leu lá no verso 9, no capítulo 9. Porque eles não dormem. É certo que quando eles causam algum dano. Tá vendo aí? Eles não dormem quando fazem alguém errar. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Eles não dormem quando fazem alguém cair, tropeçar. Entendeu? Que são maliciosos, né? Malícia sobre malícia. Eles cansam de praticar iniquidade. Eles cansam de praticar maldade. Eles não dormem, eles não sosseguem quando fazem alguém errar. Ao invés de desviar no caminho. Entendeu? É isso que eu quero dizer aqui, ó. Provérbios 4, 16, ó. Porque eles não dormem, exceto que quando eles causam algum dano, né? E ficam sem sono, se não fizer alguém cair. Tá vendo aí? Pronto, respondeu. Aí, ó. Eles não descansam enquanto fazem alguém cair, não tropeçar, desviar do caminho correto. Entendeu? Verso 17 agora, ó. Porque eles comem o pão da impiedade. Que é a impiedade? É o lado esquerdo. O lado direito, como do pão da impiedade. Lembra de Provérbios? Provérbios não. Isaías 3, verso 8.
e a aldade está caída, e fez seu pecado como, semelhante ao de Sodoma, porque Yaldá come do pão de Sodoma. E separa as coisas, raciocina um pouquinho, usa o cérebro. Eles comem do pão do ministério esquerdo. Qual é o pão do ministério esquerdo? O pão da violência. Isso faz violência, né? Aí o Yaldá entrou no mesmo caminho deles, desse povo de Sodoma aí, ó. Entrou no mesmo caminho deles. Por isso que o Ministério de Direito, de Defesa, é o Ministério de Ló, né? Ló, quando Ló, ele não se separou não se separou de Abraão e foi para Sodoma, habitou lá em Sodoma, Ló. Quem é Ló? Qual é o Ministério de Ló? Lá em Gênesis. Qual é o Ministério de Ló? O Ministério de Ló é o Ministério de Direito. O que Ló fez? Ló se separou de Abraão, porque Abraão, espiritualmente, Abraão representa os 54 mil, né? Os aprovados. Mas Ló se separa de Abraão e vai habitar em quem? Em Sodoma. Por isso que a profecia está estampada lá no Isaías 3, verso 8. E Aldá está caída, e fez seu pecado como Sodoma, semelhante a Sodoma. Ló foi se separou de Abraão para habitar em Sodoma. Deus se contaminar com Sodoma, com os sodomitas. Olha aqui, eles comem do pão da impiedade, né? Ló come do pão de Sodoma. Ló passou a viver lá em Sodoma. Ló, né? Viver lá com sua família, né? Entendeu? Olha aqui, Provérbios 4, 17, ó. Porque eles comem o pão da impiedade, né? Ló come o pão de Sodoma, né? Passou a morar lá em Sodoma, junto com o sodomita. Quem é o Ministério de Ló? O Ministério de Direito. E foi para onde? Para Sodoma. Né? Aí fala aí, bebam vinho da violência. Pronto. Confirmou. E bebam vinho da violência. Né? Verso 18. Verso 18, né? Mas a vereda do justo é como a luz da aurora. Que é o justo Abraão, né? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, né? Verso 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Eles não sabem em que tropeçam, né? Agora vai para capítulo 21, 20. Provérbios 21, 20. Diz o seguinte. Provérbios 21, verso 20. Aqui, ó. Diz o seguinte, ó. Há tesouro desejável e azeite há tesouro desejável e azeite na habitação do sábio. Mas o homem louco gasta tudo, né? O azeite. O homem louco gasta tudo, né? Mateus 25, irmãos. Quem é que gasta o azeite tudinho lá e depois vai pedir azeite para prudente? Quem é? As loucas. Entendeu? Porque as prudentes é Abraão. E as loucas é quem? As loucas é Ló e Sodoma. Entendeu? A prudente representa Abraão ali, ó. Os aprovados, Abraão. E as loucas é quem? As loucas é Ló, né, o Ministério de Defesa, e Sodoma, o Ministério de Esquerda. Então, as vidas loucas é o Ministério de Defesa e de ataque. Das duas casas de Israel que cai. Entendeu? Esses aí são as vidas loucas. Já as vidas prudentes é Abraão. Mas Ló não. Ló, em vez de ficar com Abraão, se separou de Abraão por causa da ganância, né? Da ganância dele lá, de Ló. Se separou de Abraão e vai habitar em Sodoma. Entendeu? Eles, né? Sodoma, porque Ló, né? O Ministério de Defesa, e Sodoma, o Ministério de Ataque, são as vidas loucas. Entendeu? E Abraão é as vidas prudentes. E Ló se separa de Abraão e vai morar em Sodoma. Né? Comer do pão de Sodoma, dos sodomitas. Né? Comer do pão deles. Entendeu? Separa as coisas. Separa as coisas e associa ao do cérebro. Entendeu? Agora passar outra mensagem para o irmão forte aqui, né? Tem que passar, irmão. Não tem jeito. Ok? Eu não tenho nada contra ninguém, né? Minha consciência tá pura, tá limpa, né? E ela conhece, e ela sabe disso, né? Eu não tenho nada contra nenhum irmão, entendeu? Mas a mensagem é essa, fazer o quê, né? Agora se quiser contestar, contesta o dono da palavra. Que aí é o deserto. Entendeu? Eu sou um mensageiro, vamos dizer assim, né? Que passa a mensagem, né? Assim como os demais irmãos também são mensageiros, né? Porque não é só um mensageiro, há vários mensageiros. Entendeu? É vários mensageiros, é vários que pregam a mensagem da terra, né? São vários, né? Que a Eterno usa aí, ó. Porque ele usa quem ele quer. Tá lá em Mateus 11, né? Verso 25 ao 27, né? Que acho que fala, graça e dou a Pai, por revelar as coisas aos sábios, entendidos, e revelar aos pequeninos, né? Sim, Pai, porque ele te aprova, né?
Porque ninguém conhece o pai senão o filho, né? Ninguém conhece o pai senão o filho. Ninguém conhece o filho senão o pai. E a quem o filho quiser revelar, ele revela para quem ele quiser, meu amigo. Não adianta. Ele revela para quem ele quiser, na hora que ele quiser, quantas vezes ele quiser. Se quiser usar a pessoa, não adianta. Porque a igreja é dele. Ele usa todos os membros, né? Usa a mão, usa o braço, entendeu? Usa as pernas. A culpa é dele. Entendeu? Ele é o cabeça, ele governa o corpo. Entendeu? Vamos lá. Tem que parar de meninice, irmão. Os irmãos têm que parar de meninice. Ser maduro na fé, maduro na justiça. Entendeu? Parar dessa criancice, né? De achar que um é melhor que o outro. Não, irmãos. Não é que isso. E acha, ele usa o mesmo que ele quiser usar. Se quiser usar a mão direita, ele usa. Se quiser usar a mão de esquerda, ele usa. Entendeu? Se quiser usar o raminho de esquerda, ele usa também. Porque é que vai usar, né? O raminho esquerdo de novo, né? Vai usar ele para terminar a obra. Por quê? Porque ambos são, né, o povo do eterno. Entendeu? Não pode ter fanatismo religioso, né? Acepção de pessoa, né? Escolha de pessoa. Tem que reter tudo, né? Tem que examinar tudo, reter o que é bom. Né? Chegar e falar, heresia, é meio estranho. Não, moço. O prudente, ele examina tudo e reter o que é bom. Ele prova os espíritos, entendeu? Ele não olha para pessoa, ele olha que sai da boca da pessoa. E o que tiver fundamento, o que tiver fundamento, o prudente vai lá e retém. Entendeu? Porque ele é prudente, ele ouve. Porque o ouvido, ele prova, né, as palavras, como a boca prova o alimento. Entendeu? É esse jeito. Ser prudente. Examinar tudo e reter o que é bom. Entendeu? Isso é prudência. Né? Chegar lá e querer crescer nas costas do irmão. Não, irmão falou isso, irmão falou aquilo. Querer crescer nas costas do irmão, não, moço. Isso é falta de caratismo, né? É falso moralismo, né? O irmão fala uma coisa ali, aí o irmão, né? O outro vai lá quer crescer nas costas do irmão. Ah, irmão falou aquilo, irmão falou isso. Não, moço. Nem entendeu, nem sabe o que foi a intenção do irmão. E já quer crescer na costas do irmão. O irmão falou aquilo, o irmão falou aquilo, ó. Falar aquilo. Quer crescer na costas do irmão. Você entendeu o que o irmão quer realmente falar, né? Você entender a intenção do irmão. Porque vale a intenção do irmão. Entendeu? Não é o que ele falou, é a intenção dele que importa. Mas aí o irmão quer crescer nas costas do outro. Não, o irmão falou isso, o irmão falou aquilo. Isso aí é o falso moralismo. Entendeu? Meninice. Quietamos. Vamos lá. Continuar aqui, né? Eclesiastes, capítulo 9. Vou pegar aqui. Eclesiastes, capítulo 9. Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Eclesiastes, capítulo 9, né? Verso 4, diz o seguinte, ó. Aliás, vou pegar aqui Eclesiastes 9, verso 1 em diante, tá bom? Vamos ler aqui. Eclesiastes 9, 1 em diante. Porque todas essas coisas considerei no meu coração, Salomão falando, né? Para poder declarar tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Yahweh. Nenhum homem conhece, né? Nem o amor, nem o ódio, por tudo o que está diante dele. Todas as coisas sucedem igualmente a todos. O mesmo destino sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao impuro, e também ao impuro, assim como o que sacrifica e ao que não sacrifica, tanto ao bom como ao pecador, ao que jura e ao que tem o juramento. Este é um mal entre todas as coisas que se faz debaixo do sol, que todos estão sujeitos ao quê? Aos mesmos destinos, ou seja, todos são sujeitos à mesma profecia, vamos dizer assim. Entendeu? É isso que quer dizer, que, né, espiritualmente. Todos estão sujeitos à mesma profecia. Todos estão debaixo de profecia. Não adianta, todos estão debaixo de profecia. Entendeu? Uns para bem, outros para mal, né? Como Ial falou lá em Romanos, né? Ial predestina um vaso para honra e outros para desonra. Entendeu? Aí fala aqui, este é um mal entre todas as coisas que se faz debaixo do sol, que todos estão sujeitos, né, aos mesmos destinos, né, a mesma profecia. E que também o coração dos filhos dos homens esteja cheio de maldade. E a loucura habita nos seus corações. Falando de quem? Vocês vão ver.
enquanto vivem. Depois eles se vão para os mortos. Quem é que foi para os mortos? Quem é os mortos? Os mortos nós sabemos que é o ministério esquerdo. Mas falando aqui que um povo aqui foi para os mortos. Quem é que o povo que foi para os mortos? Quer ver? Gênesis 13. Vou pegar aqui Gênesis 13. O povo que foi para os mortos, né? Aqui, ó, Gênesis 13, 11 ao 13. Aqui, ó, verso 11 ao 13, ó. Então Ló, tá vendo? Quem foi aqui para os mortos? Foi Ló. Que é uma mensagem de Ló? Em Gênesis, é uma mensagem de defesa. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão. Que é a ganância de Ló. Tá vendo aí? Ló se desviou de Abraão por causa da ganância. Foi? Ló viu, Abraão mandou Ló escolher qual banda você quer ir, qual lado. Aí Ló escolheu o lado mais fértil, né? Porque é a ganância dele, Ló era ganancioso. Ló era ganancioso, entendeu? Então se desviou de Abraão por causa da ganância. Entendeu? Se desviou por causa da ganância. Aí, então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão. E Ló viajou para o leste. Para o leste. Que leste? Por que tem palavra leste aqui? Né? Leste, doutrina do leste, né? Doutrina dos mortos, entendeu? Enfim. Né? Se os irmãos já viram o primeiro vídeo que eu gravei, vai entender essa questão aqui do leste. Assista lá o primeiro vídeo que eu gravei. Eu explico, né, sobre Daniel 8, né? A doutrina do leste. Eu explico lá. Aí fala aqui. Ló viajou para o leste. E eles se apartaram um do outro, né? Isso é a de Abraão. Né? Abraão habitou da terra de Canaã. E Ló habitou na cidade de quê? Da planície. E armou sua tenda em direção a Sodoma. O que está lá em Eclesiastes 9? Né? Eclesiastes 9, versículo de número 3. Né? E a loucura habita os seus corações. De quem? De Ló. Enquanto vivem, e depois deles se vão para os mortos. Vão para Sodoma. Habitar em Sodoma. Aí, claro aqui em Gênesis. Ó, Gênesis 13, ó, verso 13. Mas os homens de Sodoma, verso 12, né? E Abraão habitou em Canaã, e Ló habitou na cidade da planície, né? E amou sua tenda em direção a Sodoma, né? Aos mortos, aos sodomitas. E aí, mas os homens de Sodoma eram homens o quê? Extremamente perversos e pecadores diante do Criador. Mas Ló foi habitar lá, no meio dos pecadores. Né? Isaías 3, não é? Isaías 3. Vamos ler Isaías 3? Vamos ler Isaías 3? Vamos ler Isaías 3 lá. Rapidinho. Isaías 3. Ó. Aliás, vamos pegar Isaías 3. Não. Vamos ler Gênesis 25. Gênesis 25. Né, que fala da separação entre Ló e de Abraão, né? Se separam. Aí vai para Gênesis 25, versos 27 e 28. Gênesis 25, 27 e 28. Ó, diz o seguinte. Aqui, ó. Aqui, ó. Isaías mesmo, não. É Isaías mesmo. Peguei errado aqui. Não é Gênesis 25, não. É Isaías 3:8 mesmo. Isaías 3:8. Deixa eu pegar aqui rapidão. Ló se separa de Abraão e vai habitar com os mortos, né? De Sodoma e os sodomitas. Aí você pega Isaías 3, verso 8 e 9. Ó. É o seguinte, ó. Pois Yal-Shalom está arruinada, e Yaldá está caída, tá vendo aí? Porque suas línguas e seus feitos são contra o Criador, Yal, né? São contra Yal, para provocar os olhos da sua glória. Verso 9. O aspecto dos seus semblantes testemunham contra eles. Tá vendo aí? Eles mesmos sabem que eles caiu. Né? Só que eles não confessam, né? É orgulhoso, né? Eles são orgulhosos. Não confessa que caiu. Tá lá em Salmo 94, né? E Yal fala bem assim, ó. Ó Yal, né? Aqui, a Yal, aqui a vingança pertence, né? A Yal, aqui a vingança pertence, né? Retribui a recompensa aos orgulhosos. Que eles não confessam, eles são orgulhosos, entendeu? Eles continuam rebelando. Eles não confessam o erro deles, não. Entendeu? Tá lá em Salmo 94, versículo 2, né? Ó Yal, né? Levanta o juiz da terra, né? E retribui uma recompensa aos orgulhosos. Entendeu? É eles. Fala aqui, Isaías 3:9, né? O aspecto do seu semblante testemunha contra eles. Tá vendo aí, ó?
Eles não os escondem. Ai da sua alma, porque eles fazem mal como recompensa para si mesmo. Tá vendo? Ó? Verso 9. Ó. O aspecto do seu semblante testemunha contra eles. Né? E eles declaram seu pecado como Sodoma. Ló não foi para Sodoma? Ló é o Ministério de Defesa. E foi habitar com Sodoma, né? Com os mortos. Tá vendo? Que o Ministério de Direito cai, se contamina com bois, se contamina com sodomitas. Tá vendo? Não adianta, irmão, não adianta. Não adianta. Olha aqui, ó. Gênesis 13, ó. 13 e 13. Mas os homens de Sodoma eram homens extremamente perversos, né? Dentro do Criador. Perverso. Tá vendo? Aí vamos voltar lá para Eclesiastes 9, versículo de número 4 agora. Né? Presta atenção aí. Eclesiastes 9, 4. Vai dizer assim. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Para aqueles que estão entre os vivos. Antes de ler essa passagem aqui, irmão, eu vou ler Daniel, capítulo 4. Tá bom? Mais rápido, para ficar mais claro na mente dos irmãos. Essa passagem aqui de Eclesiastes. Eu vou ler primeiro Daniel. Daniel não, Isaías, aliás. Isaías 4, né? Perto de Isaías 3, né? Tá vendo aí? Perto de Isaías 3. Isaías 4. Vou pegar aqui Isaías 4. Isaías 4, verso 1. Diz o seguinte, ó. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem, dizendo, nós comeremos nosso próprio pão, né? E vestiremos nossas próprias roupas. Somente permitas que sejamos chamados pelo teu nome, a fim de remover nossa desonra, né? Nossa vergonha, né? Porque eles comem do próprio pão deles. Que pão? O próprio vinho deles, né? O próprio vinho, né? Embriaga, né? Vinho, doutrinas pagãs, que eles comem do próprio pão deles, né? Aí eles se envergonham e vai querer buscar pão de um homem. Que homem é esse? É um homem do lado direito, né? O que tem hoje ele é eterno, né? Aí para remover a vergonha deles, né? A desonra deles, entendeu? Aí o verso 2 diz, né? Aí fala aqui, verso 2, ó. Naquele dia o renovo do Criador Yahweh será lindo e glorioso. E o fruto da terra será excelente. Que fruto da terra é esse? Isaías 27, 6. Né? Lembra lá de Mateus 21, 34? Que fala assim, e vai dizer que o rio dos céus vão será tirado, e dada uma nação que deu seus frutos. Esse fruto aqui, ó. O fruto da terra será excelente, né? Que é Isaías 27, 6. A hora de serra, dando fruto para o eterno. Entendeu? Aí aqui, ó. Aí fala, verso 3. E acontecerá que aquele que é deixado em Sião, né? Deixado em Sião, lembra do código de Lucas que eu passei na live passada, né? Os poderosos são tomados, né? Pelas águas, né? São condenados, e os que são deixados são com vida, né? Onde? Sião ali é o templo, não está o templo, não está a arca, né? Porque o templo ali é a arca de Noé. O templo ali, interiormente, né? E tem um templo exterior. Né? Tem a parte interior do templo e tem a parte exterior, né? Que forma a arca. Então o templo ali representa a arca. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Né? Isaías 4, 3. E acontecerá que naquele dia, né? Que aquele que será deixado, né? Com vida em Sião, né? Deixado na arca, com vida. Né? E o que restar em Al-Shalom será chamado santo. Cada um que está registrado entre os vivos, né? Que está com o nome bonitinho no livro. Não está arriscado, não. E quem foi que criou com o nome bonitinho no livro? Que foi deixado. Lembra de Lucas, né? E um está numa cama, um será deixado com vida e outro será tomado pelas águas do dilúvio. Entendeu? Então quem foi salvo? Quem foi que foi salvo no dilúvio? Por isso que ia falar, será como? Né? Como no dia de Noé, semelhante. Né? Então quem foi salvo no tempo de Noé? Foi que foi deixado? Foi que foi tomado pelas águas do dilúvio ou foi que foi deixado com vida na arca? O salvo, irmão, foi que foi deixado, não foi que foi tomado. Os que foram tomados foi que foram condenados pelas águas, tomados pelas águas. Foram deixados que foram salvos. Entendeu? Fala aqui, ó. Daniel 4, 3.
E acontecerá que aquele que é deixado com vida, né, em Sião, ó, no templo, na arca, e o que restar em Alxalã será chamado santo. Cada um que está registrado entre os vivos, né, em Alxalã, tá vendo aí? Entre os vivos, né, que não foi morto pelas águas destruidoras, né? Isaías 28, verso 2, pelo homem poderoso que vai vir, né, com uma tormenta de inundação. E os poderosos serão tomados por essa tormenta aí, né? Jó 4:20. Entendeu? Mas o povo da Laodiceia serão deixados com vida, né? E Al vai, né, vestido de justiça. E seus inimigos, né, que é o povo poderoso, né, serão vestidos de vergonha. Serão tomados pelas águas, serão expulsos. Entendeu? Exato, mas é isso aí. Aí fala aqui, ó. Grifa essa palavrinha aqui, irmão. Grifa essa palavrinha aqui, ó. Quer ver, ó? Aí, ó. Vou ler de novo. Isaías 4:3. E acontecerá que aquele que for deixado em Sião e que está em Alxalã será chamado santo. Cada um está registrado entre os vivos. Grifa essa palavra aqui, ó. Viventes. Grifa aí essa palavra viventes aí, né? Grifa aí essa palavra viventes, né? Viventes, né? Vivos. Grifa ela aí. Aqui tá falando da Laodiceia, né? Laodiceia, que serão já com vida. Entendeu? Aí grifa a palavra viventes aí. E vamos para Eclesiastes. Eclesiastes 9, né? Verso 4. Diz o seguinte, ó. Para aquele que está entre os vivos, tá vendo aí? Entre os viventes e Alxalã, lembra lá que nós leu? Isaías 4, verso 3, né? Então, entre os viventes em Alxalã, né? Que estão escritos bonitinho com o livro, bonitinho, com o nome bonitinho no livro, se está arriscado, dos viventes, né? Que é a lá do céu. Ó, Eclesiastes 9:4. Ó. Para aquele que está entre os viventes, há esperança. Entre os viventes em Alxalã, né? Na arca, lá em Alxalã. Né? Há esperança para eles, ó, porque está entre os viventes, está com o nome bonitinho. Porque um cão vivo é melhor do que um leão morto. Tá vendo? Tá vendo, mano? Quem é esse cão vivo aqui? Quem é esse cão vivo? Porque fala aqui, ó. Porque é melhor um cão vivo. Eclesiastes 9:4. Ó, porque é melhor um cão vivo, né? Um cão vivo do que um leão morto. Quem é o leão? Quem é os leões mortos? Né? Que serão tomados pelo dilúvio, né? Pelas águas inundantes. Né? Os poderosos aí serão tomados. Que não tão poderosos? No leão. Pessoal aqui, ó. Melhor um cão vivo, né? Do que um leão morto. Quem é um leão? Quem é um mensageiro de leão? Quem é um mensageiro de um leão aí? Quem é? Não estão poderosos, né? Que serão tomados sem mãos pelas águas. Mas quem é? Nós sabemos quem é esse leão aqui, nós estamos sabendo já. Mas quem é esse cão vivo aqui? Quem é esse cão vivo que está vivo ainda? É melhor um cão vivo do que um leão morto, né? Mas quem é esse cão vivo? Quer ver quem é esse leão? Quer ver quem é esse leão vivo? Bora lá? Quem é esse cão vivo, aliás, né? Quem é esse cão vivo? Quer ver? Vamos ver. Quem é esse cão vivo aqui? Vamos lá para 2 Samuel, capítulo 9, verso 3 a 8. 2 Samuel, capítulo 9. Capítulo 9, verso 3 a 8. Aqui, ó. Vamos ler. Diz o seguinte. Vamos aqui para ver aqui, ó. E o rei disse, né? Rei Davi, é o Davi. Quem é o Davi? Né? O homem poderoso, que vai vir com as águas inundantes. Né? Esse que é o homem poderoso, Davi. Que vai vir com uma tormenta de destruição. Né? E uns serão tomados, que é os poderosos, né? Jó 4:20, dessas águas, né? São tomados, né? São condenados, e outros serão deixados com vida. Entendeu? Aí então quem está entre os vivos, então, quem é esse cão vivo? Vou mostrar para os irmãos aqui, ó. 2 Samuel 9, 3 a 8. Diz o seguinte. E o rei, né? O rei Davi, o homem poderoso, o rei disse, não há mais nenhum da casa de Saul para que eu lhe possa mostrar a bondade de Yahweh. A bondade de Yahweh. Agora o irmão vai lá para Salmos 95. Aliás, Salmos 85. Presta atenção no que Davi falou. Ó. Por acaso não há um da casa de Saul que possa mostrar minha misericórdia para com ele? Não há um, né? Davi está perguntando para um servo para Ziba, né?
Ziba era um servo ali de Saul, né? Aí Davi perguntou para ele, não há um da casa de Saul que possa mostrar a minha misericórdia, a minha benevolência, né? Aí você vai para Salmos 85, verso 7 e 8. Salmos 85, rapidão aqui, verso 7 e 8 aqui, ó. Mostra-nos a tua misericórdia. Tá vendo aí? Quem? Por Davi. Davi não falou lá? Será que há um ainda da casa de Saul que possa mostrar minha misericórdia? Aí eu vou mostrar para os irmãos quem é esse aí que Davi quer, que Davi vai demonstrar sua misericórdia para com ele. Mostra quem é ele. Entendeu? Mostra-nos a tua misericórdia. Que falando de quem aqui? Falando da Laodiceia, né? Mostra a tua misericórdia, ó Iau, através de Davi, né, do homem poderoso. E dá-nos a tua salvação. Verso 8. Eu ouvirei o que Iau, meu Criador, falar, pois ele falará de paz ao seu povo, né? Contanto que novamente não volte à loucura. Está falando aqui na Laodiceia. Tá vendo? Aí eu vou ler de novo, em 2 Samuel 9, verso 3. E o rei disse, não há mais nenhum da casa de Saul para que eu lhe possa mostrar a bondade, né, a misericórdia do Criador, né? Lá em Salmo, nós lemos agora. E Ziba disse ao rei, Jonatas ainda tem um filho, né, que é aleijado de seu pé, né? E o rei disse a ele, onde está ele? E Ziba disse ao rei, eis que ele está na casa de Mequir, filho de Amiel, e Ló-debar. Aí, verso 7, vou ler o verso 7, né? Davi disse a ele, né, a Ziba, não, aliás, Davi diz a Mefibosete, né, que de Ziba trouxe uma Mefibosete, foi? Quem é Mefibosete? Mefibosete significa o que, Mefibosete? Pesquisa no Google aí. Mefibosete significa aquele que me tirou a vergonha. Por quê? Porque a mãe de Mefibosete, né? A mãe de Mefibosete era uma mulher estéril. Ela não conseguia dar filhos, não. Aí ela pediu para ela em oração para poder ter um filho, né? Aí ela dá um filho, dá Mefibosete para ela. Aí ela ganha Mefibosete, né? Aí coloca o nome do menino de Mefibosete, porque significa aquele que me tirou a vergonha. Porque a mãe de Mefibosete, né? Ela não podia ter filhos, né? Aí ela ficava com vergonha ali, não podia ter filhos. Aí Iau dá um filho para ela, que é Mefibosete. Aí colocou o nome dele de Mefibosete, que significa aquele que me tirou a vergonha, né? De não ter filhos. Entendeu? Então Mefibosete é aquele que me tira a vergonha. Porque é um código. O que está lá em Daniel, em Isaías 4. Escuta o que de Isaías 4. Voltar lá em Isaías 4, rapidinho. Rapidinho. Isaías 4 diz o seguinte, ó. 4:1. Naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem, dizendo, que homem é esse? Um poderoso, Davi. Nós comeremos nosso próprio pão, né? E vestiremos nossas próprias túnicas. Somente permitas que sejamos chamados pelo teu nome, a fim de remover a nossa desonra, também remover assim de tirar a nossa vergonha. Porque a palavra Mefibosete significa aquele que me tirou a vergonha. Entendeu? Entendeu? Mefibosete está sendo representado pela Laodiceia, né? Esse Mefibosete, né? Está sendo representado pela Laodiceia, entendeu, irmãos? Aí você lê aqui, 2 Samuel 9 e 7 em diante, diz o seguinte, Davi disse a ele, né, a Mefibosete, não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade, né, misericórdia, por causa de Jonatas, teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa, né? Comerás pão à minha mesa, entendeu? Comerás pão à minha mesa, né? Aí verso 8 diz, e ele se curvou, né, Mefibosete, né, diante de Davi, né, e disse, o que é teu servo para que ele olhes para um cão morto como eu? Mas ele não é um cão morto, ele é um cão vivo. Entendeu? Mas porque ele é humilde, né? Ele é humilde, né? Aí ele é aleijado, né? Aí ele falou, ó, Davi, né? Se curvou a Davi e falou, para que olhes para um cão morto como eu? Mas ele não era um cão morto, ele era um cão vivo. Que está lá em Eclesiastes, que tremendo, irmão. Que está em Eclesiastes 9, versículo 4. Para aquele que está entre os vivos, quem é os vivos? Mefibosete, que representa a Laodiceia, que é a prata, né? Para aquele que está entre os vivos, a esperança, que é Mefibosete. Porque um cão vivo, quem é um cão vivo? É Mefibosete, ele mesmo falou isso, da boca dele, ó. Mas ele falou que é um cão morto, né? Porque ele era humilde, né? Ele se humilhava, mas ele não era um cão morto, ele era um cão vivo.
Davi honra ele. Davi convida ele para a mesa, para o banquete. Quem é que vai para o banquete, né? O banquete espiritual é a Odisseia. Está lá em Apocalipse 3. O banquete, né? A ceia espiritual, a grande ceia. Que vai ser oferecido por Davi, né? O homem poderoso. Entendeu? Que vai vir aí, né? Aí fala aqui, ó. Né? 2 Samuel 9, 8. Aí o Mefibosete fala, né? Ele se curvou, disse: o que é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu? Né? Ele se humilhou, né? Cão morto, mas não é um cão morto, é um cão vivo. Entendeu? Porque Davi, né? Davi convida ele para o banquete e morar com ele lá em Jerusalém, né? Entendeu? Aqui é um cão vivo. Então quem é o cão vivo que está lá em Eclesiastes? Quem é? É a Odisseia. E quem é o leão morto? É o povo, né? O leão morto é onde o leão morto é o Ministério de Defesa, né? Que caiu, né? Onde estão os poderosos, né? Que são tomados pelas águas, serão reprovados e o Mefibosete será deixado com vida. Por isso que eu falei, né? O cão vivo, né? Falar melhor um cão vivo do que um leão morto. Entendeu, irmãos? Tremenda profecia. Entendeu? Aí fala o que aqui no verso em 2 Samuel 9, verso 7, diz o que? Diz o seguinte, ó. Davi disse: não temas, né? Falando para Mefibosete, não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade, né? Por causa de Jonatas, teu pai. Te restituirei toda a terra de Saul e teu pai, e tu comerás pão na minha mesa. Tá vendo aí? Pão, palavra, doutrina, né? Vamos lá, Isaías, né? 21, 5, diz o seguinte, ó. Rapidinho. Isaías 21, 5, não é? Davi prepara a mesa, né? Palavra de Ceia, né? Para o Mefibosete. Aqui, ó. Davi manda preparar a mesa. Aqui, ó. Isaías 21, 5, ó. Que seria quanto? Próximo da Guerra Mundial, ó. No início da semana. Tá vendo? No início da semana. Não é no meio da semana, no início da semana. Tá vendo? Prepara a mesa, né? Vem aqui. Isaías 21, verso 5, ó. Prepara a mesa. Tá vendo aí? Para quem? Para Mefibosete comer. Você vai na torre de vigília, comam, bebam, aí comam, bebam, levante, vós príncipes, untai o escudo. Tá vendo aí? Foi no capítulo da guerra, né? A guerra mundial. Por quê? Porque o primeiro arrebatamento é no início da semana. Entendeu? Veio o arrebatamento, né? Apocalipse, né? 12, verso 5. Veio o arrebatamento. Aí depois vê o que? A mulher ali vem pro deserto para ser alimentada. Quando? No início da semana aqui, ó. Prepara a mesa. No início da semana, ó. Quando a Rússia e o Irã atacam ali as bases americanas. Tá vendo? O arrebatamento é no dia da semana, não é no metade da semana. Entendeu? O evangelho eterno é pregado, vai ser pregado no início da semana, não é na metade da semana, não. No início da semana. E vai até a meia-noite. Entendeu? Porque a meia-noite já vem o segundo arrebatamento, o segundo, né? E alcoole as ovelhas que amadureceram, né? Na tribulação ali, os 3 anos e meio iniciais. Aí alcoole a Odisseia e colhe também o Ministério de Direito e Esquerda, né? Que é os bodes. Aí ela leva eles para cima e julga eles. Entendeu? Mateus 25, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, né, nas nuvens, no meio da semana, né? Colocará as suas ovelhas à direita e os bodes, né? Direita e esquerda à esquerda. Julgará eles. Entendeu? Raciocinou aí? Aí fala aqui, ó. Aí continua lendo aqui, ó. Pode ver aqui, ó, né? Aí você vê aqui, 2 Samuel 9, né? Versículo de número 11, né? Diz o seguinte: então disse Ziba, né, ao rei: segundo tudo o que meu rei, né, tem ordenado ao teu servo, assim fará o teu servo. Quanto a Mefibosete, disse ao rei: ele comerá a minha mesa, tá vendo aí? Como um dos filhos do rei, né? Comerá a minha mesa, né? Mas aí eles murmuram ainda, né? Eles murmuram ainda, né? Contra o Eterno, quer ver? Da onde está murmurando? É um segredo espiritual, está lá em Salmos 78. 78. Salmos 78, verso 17 ao 20, ó. É o seguinte: e eles pecaram ainda mais contra ele, provocando o Altíssimo no deserto, né? No deserto, no Brasil, né? E eles tentaram o Criador em seu coração, pedindo carne para o seu desejo. É a camada espiritual. Sim, falaram contra o Criador. E eles disseram: pode Yahweh preparar uma mesa no deserto? Pode, pode. Está lá em Isaías 21:5, né? Prepare a mesa. Comam, bebam-se, né? Príncipes, né? Untai o escudo. Ele perguntou: pode o Altíssimo preparar a mesa no deserto? Pode sim, ó. Aí manda lá em Isaías preparar a mesa, né? Prepara a mesa. Isaías 21:5. Prepara a mesa. O povo comer. Preparou a mesa para eles.
entendeu? E a mulher vem, né, pro deserto, né, Arão, né, Arão se encontra de Moisés no deserto, né, Arão representa os levitas, a Laodiceia. Aí o Eterno manda Arão encontrar Moisés no deserto, que é o deserto do Brasil, entendeu? Aí Moisés liberta eles, né, da escravidão ali, né, do Egito, dos ídolos, né, pagãos, né, enfim, não conhece aí, né, liberta eles, entendeu? Desperta eles, entendeu? A palavra, entendeu, irmãos? Ah, o vídeo tá bem grande aqui já, né? Acho que vou parar por aqui, viu, irmãos? Vou continuar em outra live, em outro vídeo aí, que é muita coisa pra passar, muita coisa mesmo, não pode, não. Muita coisa, né? E por enquanto é isso aí mesmo. Que é muita coisa pra ser passada, viu? E vou parar por aqui, irmãos. Aí, em outro vídeo aí, continuamos aí falar sobre mais assuntos, né? Porque eu não separo aqui versículo específico não, né? Eu vou lendo aonde o Espírito mandar eu ler, eu vou lendo, entendeu? Eu não tenho um versículo separado aqui não. Não o Espírito mandar eu pedir para me ler, né? Tocar para me ler, eu leio. Eu não separo nenhum versículo aqui, né, específico não. Ok? Mas agora já está bem, o vídeo está bem grande, né? 1 hora e 40 minutos, 41 minutos, então vai por aqui mesmo. Continuamos aí em outro vídeo, né? Assim se permitir. E é isso aí, irmãos. Pai do Salvador e Alja Machia.